Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belei. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Antes de começar esse triste vídeo, peço a colaboração dos amigos. Quem puder, torne-se membro desse canal. Logo aqui abaixo da minha belíssima figura, vocês encontram a caixinha do Seja Membro. Clicando nessa caixinha, você terá 3 opções de membresia. R$ 2,99 mensais, estou falando em reais, R$ 2,99 mensais, R$ 6,99 mensais ou R$ 7,99 por mês. Contribuindo como membro, você ajuda este canal a continuar existindo, porque as coisas estão difíceis, razão pela qual eu preciso da sua membresia. Se você gosta desse canal, gosta dessa belíssima pessoa que sou eu, torne-se membro. Assim, quem sabe, a gente continue por mais um bom tempo aqui no YouTube. Muito bem, feito o jabá, vamos às considerações iniciais. Você certamente já ouviu falar do goleiro Youngblood, ou então do genial Johan Cruyff. Se você tem mais de 50, bem mais de 50, se você tem mais de 60, certamente já ouviu falar da gloriosa, genial Laranja Mecânica, a seleção holandesa dos anos 70. Em 1974, a Laranja Mecânica já assombrava a Europa com um futebol revolucionário. Ninguém tinha posições fixas. Era uma espécie de giro constante, todo mundo girava o tempo todo. E, claro, assombrou a Europa sim, mas não pelo modelo tático, antes pela qualidade de seus jogadores. Aquela seleção, muito parecida com a de 82, brasileira, de 82, era composta de inúmeros craques. E, claro, com muitos craques em campo, qualquer esquema dá certo. Todo mundo sabia que a Laranja Mecânica era complicadíssima. Bem, chegou a Copa de 1974 e, infelizmente, o treinador da seleção brasileira, Zagallo, que havia sido campeão em 70 no México, na Copa anterior, não sabia nada sobre a Laranja Mecânica e nem queria saber. Uma declaração do velho Lobo, na época, dava conta de que a seleção brasileira não precisava se preocupar com ninguém. Eles é que se preocupassem conosco. Pois bem, chegou a Copa de 74 e enfrentamos a Laranja Mecânica. Resultado 2-0 para eles. Pois é, 2-0 para eles. Em 73, um ano antes da Copa, o Chile era comandado, já há 3 anos, por um socialista, eufemismo, pelo comunista Salvador Allende. Em 73, um ano antes da Copa, Allende foi derrubado do poder e também, claro, tragicamente, teve o CPF cancelado, num ataque ao palácio, onde se encontrava resistindo à fúria de Augusto Pinochet e o Exército, as Forças Armadas chilenas. Augusto Pinochet mais tarde seria o presidente do Chile, foi assim por muitos anos, e transformou o Chile na potência que é hoje. Bem, se voltássemos no tempo e pudéssemos inverter a história, nada teria acontecido a Salvador Allende. Ele continuaria mais alguns anos no poder, colocaria todos os comunistas, socialistas, bicicletistas e eletricistas no poder, e o Chile hoje, ao invés da potência que é, certamente seria um país, quem sabe, ainda pior que a Venezuela, ou até mesmo igualzinho a Cuba. Porque, enfim, já dizia Margaret Thatcher, o comunismo só funciona enquanto o dinheiro dos outros pinga no seu copinho. Depois que acaba o dinheiro dos outros, acaba a aventura socialista. Teria acontecido isso no Chile. Mas houve
um golpe de Estado, como gostam de dizer aqui os nossos socialistas. Houve um golpe, teve golpe, e Pinochet subiu ao poder, então, através de um golpe. Houve uma perseguição, sim, houve uma perseguição feroz ao comunismo no Chile. Mas não tão feroz assim, porque gente como FHC, Serra, viveram no Chile, muito próximos desse período. Bem, seja como for, o Chile foi governado por um longo tempo por uma mão de ferro. Uma mão de ferro que fez a prosperidade brotar. As indústrias cresceram, o país acelerou, teve uma qualidade de educação muito diferente, bastante melhorada dos anos anteriores, e aí está o Chile, até hoje vivendo da renda, dos dividendos gerados por longos anos de Augusto Pinochet. Mas falar em Augusto Pinochet é quase hoje como uma heresia, produzir uma heresia a céu aberto. Muita gente é perseguida só por citar o nome do velho general. Assim como lá na Espanha, muita gente é perseguida por falar bem de Franco, por exemplo. É assim que a coisa funciona. Mas por que estou falando da seleção brasileira de 74 e do Chile de 73? Vocês logo entenderão. Ontem, o procurador-geral Bill Barr, procurador dos Estados Unidos, aprontou uma gigantesca. Ele praticamente tirou todas as chances de Donald Trump levar a maior fraude eleitoral da história para as barras do tribunal. A alegação dele? Algo mais ou menos assim. Imaginem aqui o nosso PGR dizendo o seguinte: olha, dizem que houve um atentado contra Jair Bolsonaro. Infelizmente não posso falar nada sobre o assunto, porque não há provas suficientes. A Polícia Federal não colheu provas suficientes e, portanto, não dá para afirmar que houve um atentado contra a vida de Bolsonaro. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem na América. O procurador-geral William Barr disse o seguinte: o Departamento de Justiça não encontrou evidências de que houve fraude. A matéria indignada e indignante saiu em tudo que é mídia alternativa, claro, porque a grande mídia não reproduz essas coisas, apenas o lado eufórico da história. Barr disse o seguinte: o Departamento de Justiça não descobriu nenhuma evidência de fraude generalizada que mudaria o resultado da eleição de 2020. Esse fato está sendo, como diz aqui a mídia Gateway Pundit, essa declaração de William Barr está sendo ampla e descontroladamente comemorada pelos responsáveis pelas eleições presidenciais de 2020. É como se o juiz comemorasse um gol com um dos times, um dos clubes, o clube que fizesse o gol. O juiz sai comemorando o gol. Algo estranho, claro, mas esse estranho é o normal hoje. O mais triste dessa história é que muita gente, como eu inclusive, acreditava que William Barr, que até então se fazia de cego, surdo e mudo, estava agindo de acordo com um protocolo policial. Nada de ficar falando muito por aí, porque estamos indo atrás de todos. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, falando desta possibilidade que alentava os republicanos. O próprio Rudy Giuliani havia comentado algo parecido. Olha, o procurador-geral está evitando se envolver nesse caso porque, afinal, esse caso está sob investigação.
E não é possível, durante a investigação, ficar abrindo o bico, porque tudo o que acontecer agora será como uma pesca precisa. É preciso lançar a rede uma única vez para tirar lá do mar os peixes grandes, todos eles. Acontece que, para nosso engano e frustração, William Barr estava se fazendo de cego, de mudo e surdo, deliberadamente, não para preservar uma investigação, mas porque o seu papel nessa história seria bem diferente. Ele concordaria com tudo, calado, sem ver nada e sem nada escutar. Pois é, foi o que aconteceu. Agora, o que tem indignado mesmo é essa história de dizer o Departamento de Justiça nada encontrou. Pois é, no domingo, na segunda-feira, a procuradora Sidney Powell já havia dito: o Departamento de Justiça e o FBI precisam ser renovados totalmente, está tudo contaminado. Pois é. Daí porque fiz uma comparação com o caso Bolsonaro. Imaginem se o mesmo acontecesse aqui. A Polícia Federal, a investigação pública, tudo estivesse na mão da esquerda e em conluio com o mandante. Nada seria apurado, claro. Bem, aqui, graças a Deus, não é assim. Todos os culpados estão pagando pelo seu crime, não é mesmo? Pois é. O Departamento de Justiça nada encontrou. Bem, Sidney Powell, a rigor, disse o seguinte: o FBI e o Departamento de Justiça colaboraram com a fraude, trabalharam a favor dela. Como ninguém pode gerar provas contra si, o Departamento de Justiça e o FBI, claro, nada encontrariam que pudesse provar a enorme fraude que eles mesmos fizeram. Meus amigos, o fim da democracia foi literalmente decretado. Acabou. Bem, Donald Trump certamente não continuará na Casa Branca, a menos que encontre uma forma muito parecida com o que aconteceu no Chile em 73. Por isso que lembrei dessa história. E sobre a laranja mecânica, a seleção holandesa de 1974. Pois é, Zagallo não fazia ideia de como jogavam aqueles holandeses. O mesmo aconteceu na América. Donald Trump não fazia ideia de como jogava o Deep State. Até depois.